A passagem de hoje é Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 5. Vamos ler juntos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém, amém. Vou compartilhar uma mensagem com o tema, a saudação de Paulo. A partir de hoje, meditaremos na Epístola aos Gálatas. Como bem sabem, o autor de Gálatas é o apóstolo Paulo. Paulo realizou várias viagens missionárias, registradas no livro de Atos, estabelecendo igrejas e enviando cartas às comunidades que fundou. Acredita-se que ele escreveu suas epístolas do início dos anos 50 d.C. até meados dos anos 60, quando foi martirizado, e a Epístola aos Gálatas é conhecida como uma das suas primeiras. Havia uma razão e um propósito para Paulo ter escrito às igrejas da Galácia. A principal razão era a influência dos judaizantes. Quem são os judaizantes? Eles eram um grupo distinto dentro do judaísmo. Entre os judeus que se converteram ao cristianismo, havia esses judaizantes que mantinham uma posição um tanto ambígua. Eles insistiam que mesmo os cristãos gentios, que haviam aceitado Jesus, deveriam guardar a lei mosaica e praticar a circuncisão. Não era uma defesa de um retorno completo ao judaísmo, mas uma espécie de sincretismo, que pregava a necessidade de guardar a lei de Moisés juntamente com o Evangelho. Foi por essa razão que a Epístola aos Gálatas foi escrita. Paulo rejeita firmemente o sincretismo dos judaizantes e afirma que a fé em Jesus, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, é suficiente. E ele argumenta que, se há uma nova lei, essa lei é o Espírito Santo, a nova lei de vida que Deus nos deu. E deixa claro que não pode haver outro evangelho. O texto de hoje é a saudação da epístola, e mesmo aqui, essa mensagem central já fica evidente. Primeiro, vamos ler juntos o versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Amém. No início da carta, Paulo se apresenta como apóstolo. Em seguida, ele explica a origem do seu apostolado, afirmando que não o recebeu da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Isso significa que ele não recebeu seu chamado segundo as tradições ou escolas de pensamento humanas. Ele diz que se tornou apóstolo somente por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está dizendo que não foi estabelecido por homens, mas que foi o próprio Deus quem o estabeleceu. De fato, na igreja primitiva, havia muita controvérsia sobre o apostolado e a autoridade de Paulo. Em Atos capítulo 1, encontramos registradas as qualificações de um apóstolo. Quando foram preencher a vaga de Judas Iscariotes, que tipo de pessoa eles escolheram? A qualificação era ser alguém que havia testemunhado o ministério público de Jesus. Nesse sentido, Paulo claramente tinha uma desvantagem. No entanto, Paulo teve uma experiência extraordinária no caminho de Damasco, onde recebeu o chamado de Deus de forma direta e poderosa. O próprio Deus disse a Paulo que o havia estabelecido como apóstolo para os gentios, para Israel e para os reis. Portanto, Paulo podia dizer com ousadia: Jesus Cristo e Deus me estabeleceram diretamente, fizeram de mim um apóstolo. Nós também precisamos conhecer claramente a nossa identidade. A autoridade de um ministro é dada por Deus. Nunca devemos nos esquecer de que foi Deus quem nos estabeleceu. O versículo 2 revela quem envia a carta juntamente com Paulo e a quem ela se destina. Vamos ler juntos o versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Amém. Os irmãos que estão com ele são os que enviam esta epístola juntamente com ele. E os destinatários
são as várias igrejas da Galácia. Com isso, podemos ver que não se trata de uma carta particular, enviada a uma única igreja. Isso significa que a Epístola aos Gálatas contém verdades universais. Portanto, ao lermos uma epístola, não devemos compreendê-la simplesmente como um escrito particular, como as cartas de hoje. Devemos reconhecer que as epístolas na Bíblia têm autoridade como a santa palavra de Deus. Especialmente na sociedade antiga, uma epístola representava a presença da pessoa que a enviava. Por isso, a leitura da epístola durante o culto tinha o mesmo peso e autoridade de ter o apóstolo Paulo pregando pessoalmente. E mais, representava a autoridade do próprio Deus, que havia comissionado Paulo como apóstolo. É bom que entendamos as epístolas dessa maneira. O versículo 3 traz uma saudação de bênção, enquanto os versículos 4 e 5 apresentam uma doxologia a Cristo. Especialmente no versículo 4, encontramos um conteúdo teológico de suma importância, um ponto decisivo sobre a salvação. Vamos ler juntos os versículos 4 e 5. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. No versículo 4, Jesus Cristo é apresentado como aquele que nos resgata do presente século mau. Portanto, Ele não deseja que vivamos conformados com este século. Nosso Senhor nos livrou dele, mas muitas vezes temos a tendência de querer voltar. Nesta manhã, devemos nos lembrar de que esquecer a graça que Jesus nos concedeu e trair essa graça é o mesmo que viver conformado com este século mau. E o que ele fez para nos livrar? O texto diz que ele se entregou a si mesmo. No domingo à noite, nosso pastor Nahum Beol pregou sobre o que significa entregar-se a si mesmo, e é exatamente esse o sentido. Nosso Senhor, sem reservas, entregou tudo de si para nos salvar. Devemos nos lembrar de que ele entregou o seu próprio corpo. Então, quando o desejo de voltar para este mundo, para esta era, surgir em nosso coração, ou quando pensamentos pecaminosos nos assaltarem, devemos nos examinar constantemente, pensando: Cristo entregou o seu próprio corpo para me libertar deste coração cheio de ódio, deste espírito de condenação, das mesmas atitudes e ações que as pessoas do mundo têm. Por que então eu continuo tentando voltar para lá? Devemos nos examinar continuamente. Então devemos refletir sobre quem nós somos. Devemos nos lembrar de que fomos resgatados por Cristo, que se entregou por nós. Somos tão valiosos que Ele quis nos salvar a ponto de dar tudo de si. Jesus fez isso segundo a vontade de Deus Pai, e assim fomos resgatados do presente século mau. O cerne do Evangelho é exatamente este. Não somos resgatados por guardar a lei ou por praticar atos religiosos. Não temos mérito algum. Fomos resgatados porque Jesus Cristo entregou completamente o seu corpo para expiar os nossos pecados. A salvação consiste em crer neste Jesus. Ao meditarmos em Gálatas, devemos gravar mais uma vez em nossos corações que tanto o apostolado de Paulo quanto a nossa salvação não foram realizados por meio de homens, nem por esforço ou mérito humano. Foram dádivas que Deus nos concedeu unicamente pela graça, e a salvação que recebemos e desfrutamos foi conquistada pelo sacrifício completo de Cristo por nós. E aqui há mais uma coisa que devemos lembrar. Se não fomos salvos por nosso mérito, e não recebemos nossa missão por nosso mérito, então nem a nossa salvação, nem a nossa missão podem ser anuladas por causa de nossas fraquezas. Não somos nós que nos seguramos, mas é Deus quem nos segura. Portanto, mesmo que soltemos a nossa mão, Deus não soltará a sua mão e continuará a nos segurar. Não devemos nos esquecer disso. A salvação é um presente incondicional de Deus. Mesmo que falhemos, mesmo que nossa vida entristeça o coração de Deus, devemos nos lembrar de que Ele não soltará a mão que nos segura e que a salvação que Ele conquistou para nós
não pode ser desfeita. Nossa salvação não pode ser anulada. Por quê? Porque não vem por meio do homem. É unicamente pela graça de Deus. Como Deus a concedeu gratuitamente a nós, que não tínhamos qualificação alguma, as nossas falhas não podem ser motivo para a sua anulação. Então, surge uma pergunta: se fomos salvos, podemos viver de qualquer jeito? Como a salvação não será anulada, não precisamos nos esforçar para viver corretamente? Não é bem assim. A pergunta deve ser feita de outra forma. Se uma pessoa realmente experimentou a salvação que recebemos sem merecer, por meio de uma graça tão grande e maravilhosa, como ela responderá a essa graça? Se uma pessoa compreendeu que foi salva, sem mérito algum, porque Jesus Cristo se entregou completamente por ela, como essa pessoa viverá? Se ela é verdadeiramente grata, como responderá a essa graça? Essa é a perspectiva correta. Com que atitude viverá nesta terra a pessoa que recebeu tal graça? Poderá ela viver de qualquer maneira? Não. Se uma pessoa realmente crê que foi salva porque Cristo se entregou por ela, viverá em gratidão e pensará: o que posso oferecer ao Senhor? Não há nada que eu possa fazer para retribuir essa graça, mas como posso viver, ainda que um pouco para Ele? Ela buscará viver dessa forma. Se ela realmente experimentou a graça, viverá uma vida que corresponda a essa graça. Amados irmãos e irmãs em Cristo, somos pessoas que receberam tal graça. Devemos nos lembrar de que não há nenhuma qualificação ou condição em nós, nem para a nossa salvação, nem para a missão e o ministério que realizamos. Apenas pela graça, Ele nos colocou aqui, a nós que não tínhamos mérito algum. Agora, devemos viver em gratidão por essa graça e ter uma vida digna dela. Como recebemos de graça, devemos também dar de graça. Como Ele me aceitou, mesmo sem mérito algum, também devemos ser capazes de acolher os outros incondicionalmente. Espero que hoje seja um dia de profunda meditação sobre a graça de nosso Senhor. Na verdade, por mais que eu pense, não consigo entender. Por que Ele me salvou, a mim que sou assim? Por que Ele derramou seu sangue e morreu naquela cruz por mim, que sou assim? Por mais que eu pense, não consigo entender. Por que Ele me confiou este ministério tão precioso, dizendo: vamos trabalhar juntos? Se não fosse pela graça, não haveria explicação. Nós que recebemos uma graça inexplicável, vamos então compartilhar um amor igualmente inexplicável. Que tal vivermos hoje uma vida em que as pessoas ao nosso redor nos perguntem: por que você faz essas coisas? Uma vida em que nos perguntem: eu simplesmente não consigo entender por que você vive assim. Eu os abençoo no nome do Senhor para que hoje seja um dia em que vocês vivam uma vida digna dessa graça imensurável e também a manifestem ao mundo.